da prosperidade, e prosperidade é dom de quem? De Deus. Quem crê, diga amém, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Irmãos, uma das coisas que a gente tem que colocar como prioridade na nossa vida é Jesus. Ele tem que estar em primeiro lugar em tudo o que você for fazer, em nome de Jesus. Sabe por quê? Se você for comprar algo, coloque Jesus em primeiro lugar. Se você for fazer algo na sua empresa, onde você trabalha, ou até mesmo um local de trabalho, coloque sempre Deus em primeiro lugar. Por que, pastor, Deus em primeiro lugar? A Bíblia deixa bem claro lá em Salmos 34:10, algo muito importante. O quê? Os filhos dos leões, eles necessitam e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem o quê? Tem falta. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, nada vai faltar para mim. Por que nada vai faltar para mim? Porque sempre Ele vai estar em primeiro lugar. Para você ver que o salmista, ele deixa bem claro que os leões e os seus filhos, eles sofrem de fome. Quer dizer, eles passam necessidades. Por que eles passam necessidade, pastor? Porque você vê, um leão, ele é um animal o quê? Silvestre, e ele na cadeia alimentar ele é o quê? Carnívoro. E ele faz o que para se alimentar? Caça. Se ele não caça, ele não come. Quer dizer o que, pastor? Ele trabalha como, pastor? Caçando para poder comer. E aí acontece o quê? Que eles necessitam e sofrem de fome. Se você nunca assistiu aquele Animal Planet, quer dizer o quê? Que você vai ver lá que as leoas, elas matam, depois os filhos vêm e comem. Mas quem come primeiro? Já viram? É o leão. Ele primeiro sacia a sua fome, depois a leoa vem, traz os filhotes e come junto. Quem caça não é o leão, é a leoa. E aí você fica vendo, imaginando isso. Pastor, se eu colocar Deus em primeiro lugar, nada vai faltar? Não, nada. Sabe por quê? Porque você, meu irmão, vai colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E aí a Bíblia deixa bem claro em Mateus 6:33, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentada. Deus sempre está em primeiro lugar. Aí eu vou te dar um exemplo. Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi no dia de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em aonde? Em Gerar. O que Isaque ele foi fazer, irmãos? Em Gerar. Isaque ele foi ali pedir para habitar em outra terra. Então ele foi lá pedir ao rei dos filisteus, Abimeleque, porque havia fome, e não era a primeira fome, porque já tinha sido isso na época de Abraão, seu pai. Então ele vai e pede para sair daquela terra. E no versículo 2 diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Não desça, Isaque, fica aqui. Por quê? Você precisa ficar aqui, porque eu vou te abençoar. Os filhos dos leões necessitam e sofrem de quê? De fome. Mas quem busca o Senhor, de nada tem o quê, irmãos? Tem falta. Nada vai faltar.
E aí acontece o que, pastor? Que o Isaac, ele precisava entender isso. E aí, o que Isaac fez? Ele deu ouvido à voz de quem? De Deus. Porque ele colocou a prioridade dele em quem? Em Deus. A sua prioridade não tem que ser no homem, a tua prioridade tem que ser em quem? Em Deus. E no versículo 3 diz: peregrina nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas a estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras. Em tua semente serão benditas todas as nações, da onde? Da terra. Então aquela bênção estava sobre a vida de quem? De Isaac. Mas tudo isso por causa de quem? De Abraão, seu pai. Então Isaac viu que o pai dele colocava Deus em primeiro lugar. Tem certas situações na nossa vida que a gente coloca outras coisas em primeiro lugar, menos Deus. A gente sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar, ele sempre traz o escape. E no versículo 5 diz: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O Abraão guardou tudo aquilo, irmão, tudo aquilo. Então Isaac também deveria guardar. E aí diz assim: e assim habitou Isaac aonde? Em Gerar. Quer dizer o que? Ele permaneceu. Não precisou mais sair daquele local. Ele não precisou sair por quê, pastor? Porque ele ficou ali, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que os filisteus iriam passar fome, mas ele não. Por quê? Os filhos dos leões necessitam e passam fome. E aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Aí eu te pergunto: Deus iria deixar faltar alguma coisa para Isaac? Não. Porque, versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus faziam o quê? O invejavam. Quer dizer o que, pastor? Os filhos dos leões, os leões estavam passando fome, mas Isaac, que buscou o Senhor, nada estava faltando. Deus suprindo a necessidade de Isaac, porque Isaac, ele preferiu ouvir a voz de quem? De Deus. Quando nós damos ouvido à voz do Senhor, cumprimos o mandamento dele, meu irmão, tudo que você fizer vai prosperar no nome de quem? De Jesus. Mas pastor, que coisa linda, que coisa grande. E a Bíblia diz, versículo 14, diz assim: e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Isaac, aqui ele era o que, pastor? O que Isaac era, irmão? O que Isaac era aqui em Gerar? Quando Deus começou a prosperar ele? Um agricultor. Além de agricultor, Isaac, ele começou, meu querido, a investir na agropecuária. Ele tinha o que? Vaca, ele tinha ovelhas, ele tinha pessoas ao seu serviço. Então Isaac começou a prosperar numa terra de fome, numa terra de sede, de seca. E aí, meu querido, acontece algo. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de quê? De terra. Porque as águas eram necessidade para molhar o que, pastor? Ali as sementes que Isaac plantava, e os animais beber daquela água, e Isaac também bebia. Então
os leões necessitavam e passavam fome, então tudo que Isaac fazia prosperava. Então os leões começaram a fazer o que, irmãos? Entulhar os poços de Isaac. Aí eu te pergunto, por quê? 16, e disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então chegou o momento de Isaac sair daquele local. Até quando você vai permanecer, meu irmão? Aonde, pastor? Deus já te deu mão de obra, Deus já te deu talentos. Muitas das vezes você está fazendo o quê? Enterrando. Lembra da parábola quando Jesus ele fala daqueles servos dos talentos? Você não consegue multiplicar, porque se Isaac tivesse ido para o Egito, ele não tinha multiplicado o seu talento. Ele preferiu permanecer aonde Deus mandou ele ficar. E ele mandou ele ficar onde? Em Gerar. Agora chega um momento chato, que o rei de Gerar estava se sentindo inferior do que Isaac, porque os filisteus já estavam fazendo o quê? Entulhando os poços dele. E aí acontece o quê? Versículo 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-se pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os seus servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Pastor, agora Isaac ele se renova. Mas por que Isaac se renovou? Ele mudou de rumo, pastor? Sim. Agora ele se tornou o quê? Um cavador de poço. Meu irmão, se algo não está dando certo de um lado, Deus vai abrir uma porta de outro. Mas Ele não vai deixar você passar o quê? Necessidade. Por isso que eu te digo, não precisa você se desesperar. Muitas das vezes Deus não age no desespero. Pastor, Deus não vai agir no desespero? Não. Por quê? 20. E os pastores de Gerar porfiaram os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço como Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu ali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, crescemos nesta terra. Quer dizer o quê? Isaac não desistiu. Tampava: o poço é meu. Tá, pode ficar. Pode ficar com o poço. Cavou outro. O que Deus deu para Isaac novamente? Água. O poço é nosso de novo. Pode ficar. Até que eles viram, meu querido, que tudo que Isaac fazia prosperava. Prosperava. E no livro de Provérbios 16, 18, a gente não pode deixar uma coisa acontecer. Quem leu hoje a parábola? Só o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não leu? Dora não leu? Mankelly não leu? A senhora leu a parábola hoje? Leu? Luciana leu? Luana leu? Não recebe? Vou botar para tu receber. Davi, tá lendo agora? Gleice? Começando.
É o quê? Não terminou. Jesus. Francisca? Só olhou. Edna? Leu? Ah, pelo amor de Deus. O que tu fez hoje o dia todo? Ai, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede o quê? A queda. Coloca na NTLH. Diz: o orgulho leva a pessoa à destruição. E a vaidade faz cair na onde? Aonde, irmão? Na desgraça. Eita, pastor, que palavrão. Não é palavrão desgraça, irmão. A desgraça quer dizer o quê? Uma pessoa que não tem graça. Quer dizer o quê? Que os filisteus estavam confiantes. Mas o que o Isaac fez? Ele teve humildade de ouvir a quem? A Deus. Tudo que Isaac fazia, Deus abençoava. Porque ele preferiu ouvir. Ele preferiu obedecer. Então, meu querido, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.